Mercosul, quando foi feito, foi totalmente ideológico. Foi totalmente ideológico. É uma prisão cognitiva. Não, nós não vamos quebrar nenhum relacionamento. Não. De novo, pergunta mal feita. Eu só vou comercializar com Venezuela, Bolívia e Argentina? Não. Nós vamos negociar com o mundo. Nós não seremos prisioneiros de relações ideológicas. Não é prioridade. Não, a prioridade não é o Mercosul. Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Não, a prioridade não é o Mercosul. Não é prioridade. 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 Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria A ouvir gente está isso? perguntando. Você está vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar. Qual seria a relação com a União Europeia? Desculpa, a gente não quer. A gente só quer saber o que já é. Eu conheço o estilo. Eu conheço o estilo. Eu também não sou agressivo. É porque você está perguntando assim, é Argentina, o Mercosul? Eu estou dizendo que não é. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre o programa econômico? Vai! Tá, vamos conversar sobre O imposto novo que o senhor falou, como é que vai se chamar? Vai ser CPMF ou não? Como é que vai ser Sabe o esse? que é? Eu não vou falar assim, não. Tem que ser organizado. A gente pode organizar. Não, está muito desorganizado. É muita gente, são perguntas completamente desconexas. Como é que vai ser o comércio com a Argentina? Como é que vai ser o imposto novo? Porque cada um tem um interesse, ela é correspondente estrangeiro. Tá perfeito. Quais são as Não é possível falar com 30 pessoas de uma vez só. vamos com uma só, Então então. não dá. É simples como isso. Não dá para falar com 30 pessoas ao mesmo tempo. de cada vez. Olha a posição que eu tô. Você acha que tá Se eu quiser agradado? levantar, a gente dá espaço pro senhor. A gente vai conversar organizadamente. Vamos lá. Uma reforma do Estado, são os gastos com a máquina pura. Nós vamos ter que reduzir privilégios e desperdício. Paulo Guedes, o Uber chegou. Iremos. Vamos falar. Na hora que você falar, eu vou falar também. Vou falar na hora que você falar. Deputados, Eu não tô é dada aprendendo. manifestação Tô nesse aprendendo. momento. Vamos falar. Deputados. Fala mais alto do que eu. Isso, Ministro. fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono é o Deputado. senhor. Com a devida vênia, não tolerarei manifestações nem positivas, Pouco mais. nem negativas no plenário. A palavra é dos senhores. Falem um pouco mais alto. Eu não estou ouvindo. O Brasil inteiro está assistindo essa audiência, querendo um debate maduro sobre o Brasil. Senhores, peço a devida vênia. E nós ficamos muito felizes que o debate com certeza vai ser um debate de alto nível. Eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua. Deputados, Esses parâmetros previdenciários é que serão desconstitucionalizados. Não há nenhum direito alterado. Nenhum. Zero. É importante isso para ficar claro, porque os senhores são representantes da população. Então os senhores têm que trabalhar em cima de informação melhor. Bom, não, está perfeito. Então eu tô dizendo, eu acho que é a minha vez de falar agora. Eu esperei todo mundo falar, certo? Agora é a minha vez? com certeza, ministro, com a palavra. Obrigado. Falar. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. As Quando é que provocações 20 vocês anos fazem, de carteira falem a verdade. de uma empregada- Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo. Vocês são governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram Deputados. dividendos. Tá certo? Deputados. O PSOL nasceu. O PSOL Deputados. nasceu porque eles fecharam questão.
Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Deputados, todo mundo tem a palavra assegurada. Deixa o ministro falar. Deputados. Ministro, só um minuto. Só um minuto. Ministro. Eu respeitei a casa. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Eu ouvi e eu respeitei a casa. A casa não está me respeitando. A casa não me dá o direito de falar. A casa não me dá o direito de falar. Sim. O grupo... Deputados, eu vou encerrar a audiência pública se não houver respeito nesse momento. Não, vocês acham Tem que muitos é meu? deputados querendo perguntar. Não o é ministro justo. quer explicar. Vamos respeitar o procedimento. Então são especialistas nisso. Criam bagunça, governaram 4 mandatos seguidos e não querem dar 3 meses para um outro governo. Desculpe, isso é como eu estou vendo essa tentativa de me impedir de falar. Não é? Porque eu escutei o Molon fazer um belíssimo discurso político. Belíssimo discurso político. Quando eu comecei a responder, todo mundo ataca e fala ao mesmo tempo. Né? E o assunto... Nós tínhamos que apontar que tem esses problemas. Mas nós estamos preparados para o resultado. E não achamos que devemos transformar isso numa batalha campal, porque acabou a eleição há 3 meses. Vocês não podem agir, vocês têm a vontade soberana aqui. Vocês mesmo disseram, eu tenho direito de falar, pessoal? Vocês estão dizendo o seguinte, o presidente não te apoia, você está só. Os seus congressistas não te apoiam, você está só. Eu posso pelo menos falar? Me chamaram aqui de desviar recursos, me chamaram de mentiroso, porque não jogo a verdade. Não levo nada, não levo mágoa nenhuma. Sei que vocês estão representando um papel importante, os eleitores de vocês estão olhando, estão vendo a defesa que vocês estão fazendo, feroz. Agora, obrigado, eu preciso... Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é, na verdade, uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por 2 perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências
a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9h30, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6 2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para a comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8h45, simultaneamente a abertura do plenário, e que o painel eletrônico de presença será aberto às 9h.